Bom dia você, meu irmão, minha irmã, todos nós internauta, e que a graça, a bondade, a grande misericórdia do Senhor derrama poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não vou falar muito, só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você está vendo essa mensagem, Deus está te abençoando, te protegendo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Como tem passado, trazendo as mensagens poderosas na vida de todos os nossos internautas, peço para você que agora continuar trazendo uma mensagem que eu já comecei, já falei para vocês. O tópico principal que nós estamos falando sobre o céu. Quem quer morar no céu? Para você conhecer o que é no céu. Muitas pessoas querem viver no céu, mas você nem conhece quantas coisas maravilhosas Deus já preparou para os escolhidos. Eu peço, já que você já viu 3 tópicos, agora é o 4º tópico, eu peço para mostrar para você, não eu, de mim mesmo, mas a palavra de Deus lá do Apocalipse. Deus usou divinamente o apóstolo João para falar das revelações de Deus, que trouxe um anjo falar através do profeta, o evangelista João. Naquele momento, quando aquele homem de Deus estava numa ilha, no final da sua vida, ele estava sem esperança, ao lado humano, mas uma comunhão perfeita, agradável na presença do Senhor. E Deus mandou falar o que o anjo falar das revelações no final dos tempos. E como será o céu que Deus já preparou aos seus escolhidos. Muitas pessoas já conhecem, já viu falar, ou por um motivo ou por outro, tem pessoas que não gostam de ver a palavra sobre o Apocalipse. É dádiva de Deus, meu irmão. Não se preocupe. Quando que eu não conhecia nada da palavra de Deus, eu também, quando comecei a ler, eu me choquei. Porque o poder de Deus é tremendo, é extraordinário. Mas quando foi a segunda vez eu lendo, começando o livro, a carta de revelação de Apocalipse, aí eu senti bem, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. Eu não sei conhecer tanto sobre o Apocalipse, mas o básico que nós estamos falando, seja feita a vontade do Senhor na vida de todos os nossos internautas, em nome de Jesus. Amém? Todo o compromisso que nós temos é tudo que Deus já falou aos seus escolhidos, em nome de Jesus. Muitas pessoas, às vezes, não têm a consciência. Mas agora vamos falar um pouco que Deus está falando no seu coração, em nome de Jesus, sobre as coisas de ouro. Lá está falando as coisas de ouro lá no céu. E está revelado através da revelação do apóstolo João sobre as revelações de Deus em nome de Jesus. Mas antes dessa mensagem, eu peço para você, meu irmão, não esqueça do nosso canal, do canal do Pastor Antônio Cosme do YouTube, inscreva-nos, dá o sininho, dá o like, compartilha, nos ajude a fazer a obra de Deus. Então você escreve, dá o sininho, não paga nada e nos ajuda tanto. Compartilhe essa mensagem através do WhatsApp. A obra de Deus é para aqueles que estão buscando ter intimidade, proximidade diante do Senhor. Leva essa mensagem em todos os lugares, essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vejamos, começando o tópico principal
do assunto que Deus está falando, a cidade do céu, lugar santo, maravilhoso, extraordinário. Eu creio que essa mensagem, essa revelação é muito pouco comparada a tantas coisas que Deus preparou para os escolhidos. Começando agora no Apocalipse, capítulo 21, versículo 18, Deus está dizendo assim: e a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro, e a cidade de ouro puro, semelhante o vidro puro. Imagina, meu irmão, minha irmã, o piso daquela cidade, o mais simples que está na cidade do Senhor é ouro. Na base da cidade, da cidade, Deus está falando aqui, o seu muro era de jaspe, pedra poderosa, muito valorosas. Jaspe. Isso é a base daquele muro. Lá na cidade do céu. Isso que a palavra de Deus está falando na vida de cada aqueles que conhecem. E aqueles que não viram pela primeira vez. É uma grande dádiva que Deus está falando na vida de cada um de nós. Hoje nós não vamos falar muito detalhe, mas falando o que é a cidade do céu maravilhoso. E Deus dizendo assim que é 7 candelabros de ouro. Isso é uma coisa extraordinária. Candelabro é um lugar de você ou ter uma intimidade com o Senhor poderosamente. Então vejamos aqui o tópico 1, que é o candelabro de ouro, no Apocalipse 1, 12 e 20. Vejamos aqui rapidamente, Apocalipse, capítulo 1, 12, dizendo assim: santo é o poder, a graça, a misericórdia do Senhor. Dizendo: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, castiçais, os candelabros. Quando ele viu o evangelista João, pela sua idade avançada, quando ele olhou, viu que era o próprio anjo de Deus falando com João. Lá no versículo 20, Deus está falando aqui: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e das 7 castiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que viste são os 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas, tudo está naquela cidade do céu, celestiais, poderoso. Isso, Deus falando ainda lá, desse mesmo, amém. E nessa parte aqui, do tópico 1, isso no primeiro, o tópico, nessa cidade. E dizendo aqui no tópico 2, entre a cinta de ouro do Senhor e o anjo. Isso, coisas extraordinárias. Tudo santo, digno de todo poder. Essa cinta de Deus está falando aqui sobre
Apocalipse 1 também, 13, que está dizendo: e no meio das 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, repetindo de novo, e no meio das 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. O próprio Jesus Cristo, ele vindo lá na presença, no céu, poderoso, santo, e dizendo ainda, vestido até aos pés de umas vestes compridas e cingindo pelo peito com um cinto de ouro. Isso é a cidade do céu. É muito importante, continuando essa mensagem, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas, quando ela entrega a sua vida para Cristo, porventura, pode estar achando que vai morar no céu e permanecer aqui. Não, a morar no céu é fato. Deus vai explicando daqui a pouquinho, em outras mensagens, que não é para qualquer um chegar, morar no céu. É só os escolhidos, os que estão preparados na presença do Senhor. Continuando esse versículo 13, dizendo assim, repetindo de novo, e no meio das 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma vestes comprada e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Maravilhosamente. Imagina, meu irmão, minha irmã, se nós estamos a vida terrena, se ver aquela situação no céu, nós não era capaz de suportar. Só os escolhidos possam ver a glória, o poder de Deus. Dizendo ainda, no tópico 2, Deus falando na parte 15, capítulo Apocalipse 15, versículo 6. Apocalipse 15, 6, que está dizendo, e os 7 anjos, primeiro falou o Senhor, agora o anjo do Senhor, e os 7 anjos que tinha as 7 pragas, e saíram do templo vestido de linho puro, e resplandecente, e cingidos como cinto de ouro e pelo peito. Isso que Deus tem colocado, se a gente for falar em detalhe, esses anjos que Deus acabou de falar, repetindo, que os 7 anjos que tinha as 7 pragas. O anjo estava com aquelas pragas. E saíram o templo vestido de linho puro e resplandecente, e cingindo-os com cintos de ouro no peito. Isso você estará vendo na tete a tete, na presença das coisas extraordinárias celestiais. Em nome de Jesus. No tópico 3, Deus está falando sobre as coroas do Senhor. As coroas no Apocalipse 4. Versículo 4 também. Apocalipse 4. Sobre as coroas do Senhor. Está dizendo aqui, ó. Glória a Deus poderoso. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi
assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Extraordinária, tremenda. A história é um pouco longa, não dá para explicar em detalhe, mas depois do momento, Deus dá a oportunidade de falar, fazer uma pregação mais profunda. Essa mensagem, palavras curtas, breve, que não dá espaço, é muito longo para falar vários setores, em nome de Jesus. No quarto tópico, Deus está falando. Aliás, nas coroas, não coloquei o versículo ainda, 4 e 4, acabei de falar, e 9 e 7, as coisas extraordinárias. Santo poder da tua graça, tua misericórdia do Senhor. 9 e 7. Que Deus está dizendo, Apocalipse, capítulo 9, versículo 7, dizendo: e os aspectos dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e seu rosto era como o rosto de homens. Irmão, são palavras, essas mensagens, mostrando o que está no céu. Se você vai morar no céu, são coisas extraordinárias, espirituais. Em nome de Jesus. E continuando agora sim no tópico 4. Deus está falando sobre as taças, que também é maravilhoso. As taças para o Senhor. Capítulo 5. Capítulo 5. Santo poder, a tua graça, a tua misericórdia do Senhor. As taças, 5:8, está dizendo: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, e que são as orações dos santos. Essas mensagens que Deus está passando, mostrando para você, conhecendo detalhes das coisas do céu. É importante, é muito importante, meu irmão, para você saber que nós estamos na terra, mas teremos morar na presença do Pai, em nome de Jesus. Ainda na parte do tópico 4, sobre as taças, 15, 7 de novo, que Deus está falando aqui, 15, 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. São coisas extraordinárias. Repetindo para você ver, as pessoas pensam que é só doce, coisas maravilhosas. Sim, mas também Deus trabalha, prepara pela justiça. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas, ou seja, espada de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Meu Deus, Pai Santo, poderoso. Isso para você saber, lembrar, você viver um homem temente na presença do Senhor em todo o tempo. No tópico 5 está falando sobre o altar santo,
Se você lembra o altar onde nós congregamos, Deus comparado, eu creio que lá tem coisas extraordinárias. Mas vamos falar o versículo aqui, Apocalipse 9:13. 9:13. Em nome de Jesus. Isso é sobre o altar. No 9:13 está dizendo assim: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontos do altar, de ouro, que estava diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, o altar, o seu próprio Deus estava naquele altar. E a palavra que Deus está falando, meu irmão, são coisas reais, não apenas com palavras. Aquele que estará na presença do Senhor verá tete a tete, em nome de Jesus. E ainda no tópico 6, Deus está falando sobre o incensário, sobre o Apocalipse 8:3. Tão importante, meu irmão, saber a palavra de Deus. Quem você quer morar no céu? Como está a sua vida, a sua situação, a sua vida celestiais, espirituais? Você quer preparar na presença do Senhor? Então, falando sobre, no tópico 6, do seu incensário, que onde vai abençoar grandemente, que diz assim, 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tremendo poder extraordinário pelo incensário, nos levar às orações dos anjos. Isso que está falando é a palavra de Deus. No tópico 7 está dizendo sobre a vara do Sião. Glória a Deus, esse mesmo. A vara. Vejamos Apocalipse 21:15, em nome de Jesus. Apocalipse 21:15. E aquele que falava comigo, isso está falando, o anjo está falando com João, o evangelista. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. É uma ferramenta que o próprio anjo fazendo, medindo o tamanho da cidade. E o próprio apóstolo João vendo aquela situação real. E a palavra do Senhor dizendo também sobre o tópico 8, sobre a cidade do Apocalipse. No Apocalipse, no versículo 21:18, que nós acabamos de falar agora há pouco, que é uma cidade maravilhosa, santa. Você imagina, como falei para você, uma cidade que a terra não existe, existe lá ouro e todas as espécies de pedras preciosas. Apocalipse 21, versículo 18, repetindo de novo, está dizendo assim: e a fábrica do seu muro, a fábrica que está fazendo aquela cidade santa, que a fábrica do seu muro era de jaspe, uma pedra
pedra poderosa, maravilhosa, caríssima. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Meu irmão, essas mensagens que Deus tem colocado, essa revelação, é importante que cada um de nós, como cristão, não vamos apenas falar, escutar. Mas isso vai ser muito longe, muito distante. Isso é para aqueles, os escolhidos, meu irmão, morar nessa cidade extraordinária. Não é apenas ficção. A palavra de Deus é real na vida aos escolhidos, as bênçãos, ou seja, está na presença dele, em nome de Jesus. E no tópico 9, terminando, Deus está dizendo sobre a praça do céu. Capítulo 21, versículo 21, está falando aqui, poderosamente dizendo, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Tudo extraordinário. As coisas de Deus excelente. Assim como os seus escolhidos são excelentes aos olhos do Senhor. Não dá para nós falarmos, brincar, ser um cristão e depois deixar as bênçãos para trás. Não seja chegar na presença do Senhor. Então, essa mensagem, nessa noite, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, dependendo do horário que você está tomando essa mensagem, vai ter outras mensagens extraordinárias sobre como que é morar no céu, na presença do Senhor e os seus anjos, e os nossos anjos transformados, que éramos homem ou mulher, se tornar anjo para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Os anjos do Senhor nos protegerá, nos abençoará, nos fortalecerá. Eu peço para você, meu irmão, minha irmã, se você quiser, ouve essas mensagens, busque mais ter conhecimento da palavra de Deus. Como você está a sua vida hoje? Como você está acontecendo? No início do seu ministério, você está fazendo as coisas corretas aos olhos do Senhor? As coisas que você está vivendo está correto aos olhos que você está vivendo segundo os preceitos de Deus? Você já tem a condição de você mesma saber que você vai morar na presença do Senhor? Só que lá no lugar remido aos escolhidos, remido só os escolhidos, aqueles que vivem na presença do Senhor, em sinceridade, em nome de Jesus. Jesus Cristo pagou o preço para que todos os pecados que nós cometemos, mas não voltar de novo, voltar nas mesmas práticas, porque ao chegar na presença do Senhor, na santidade, é o poder de Deus. Então não esteja mais pensar que éramos fazendo as coisas ruins. Hoje nós somos transformados, restaurados e na presença do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? Então, daqui a pouquinho, amanhã, tem outra mensagem, continuando, outra extraordinária, que você nem vai imaginar. Mas eu vou falar uma suspensa, deixando para você que você vai amanhã e Deus vai falar no seu coração
em nome de Jesus. Amém? Mas antes de terminar essa mensagem, a gente orar. Peço para você não esquecer, meu irmão, nos ajude o nosso canal, nosso pastor Carlos, Antônio Cosme, do YouTube, quem sabe no Instagram, Facebook, o que você estiver vendo essa mensagem, nos ajude, compartilha, leva essa mensagem à obra de Deus e conhecer a palavra de Deus, viver o poder de Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus poderoso, Pai, muito obrigado. Neste momento, Deus tem tocado no coração trazer essa mensagem, palavras maravilhosas, Pai. Falar aqui a cidade do céu, lugar que o homem, que a mulher de Deus se tornar morador nos celestiais, na presença do Pai. Aos escolhidos, Pai. Mas eu peço, enquanto aqueles estamos aqui na terra, Pai, eu peço, tenha misericórdia na vida, todos aqueles que estão precisando urgentemente da misericórdia do Senhor, Pai. Seja perto, seja longe, em todos os 4 cantos dessa terra, Pai. Visita, Pai, abençoa, fortaleça, restaura, cura, tira todas as suas enfermidades, todas as suas ansiedades, todas as preocupações. Que a graça do Senhor possa nos abençoar de maneira poderosamente, em nome de Jesus, meu Pai. Todos os dias, ó Pai, a graça do Senhor possa abençoar toda a nossa igreja, abençoando todas as pessoas, e tudo que buscar em espírito e verdade, o poder do Senhor seja alcançado, fortalecido na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.